Para fechar, professor, momento atual do Corinthians. O que você acha que aconteceu da gestão Augusto Melo para cá? Na transição até o momento de hoje. Porque se a gente for ficar falando, nós vamos ter que fazer um programa só disso. Do Augusto para cá só piorou, o que já era ruim. As pessoas em rede social mesmo, você acaba de falar do Melo, aí fala, fala da transparência, né, da renovação transparente. Aí você fala do outro, fala do Melo. A questão não é essa. A questão é que piorou muito, era uma bola cantada. Quem assistiu aquele debate na TV Gazeta? Aquilo lá foi brabo, hein? Entre o André Degrau, briga de força no escuro. Né? E o Melo, aquilo já era uma prévia do que ia acontecer. Um clube desse tamanho, com essa importância, ele não pode estar na mão dessas pessoas. De lado a lado. Eu estou falando de parte a parte. O Melo saiu, entrou o vice do Melo. O vice do Melo disse que não pode errar. A primeira coisa que ele está fazendo é chamar de volta pessoas que já faziam, né? O cara da carne, o cara do posto, aqueles mesmos. O do ouro. O do ouro. Então, sabe... O da banha. Quando a gente fala da tal da refundação, acho que é isso. Com essas pessoas que estão lá e com essa filosofia, que nem é filosofia isso, né? Esse pensamento retrógrado que está lá e que assola todo o futebol brasileiro, mas no Corinthians assusta pelo potencial que o Corinthians tem. Enquanto for assim, não há esperança, não há perspectiva. É preciso dar uma chacoalhada. Esse processo que aconteceu com o Augusto Melo, você acha justo ou injusto? Não, eu acho justo. Acho que está muito difícil. Ele não tem problema só dos muros do Parque São Jorge para dentro. Ele tem problemas com a justiça, do muro para fora. Ele fala, puxa, é tudo uma Mas grande... se você perguntar isso para ele, é uma conspiração. Não, é uma conspiração. Quer dizer que a Polícia Federal está na conspiração. É da RT. Então todo mundo está na conspiração, todo mundo contra mim. Está ficando constrangedor. Está ficando constrangedor até do ponto de vista pessoal, né? Ele tem família, poxa vida. Tem esse lado também, Está se né? expondo, é uma pessoa que está se expondo. Mas mais do que tudo está expondo o nome do Corinthians e eu acho que o Corinthians é administrado como um feudo. O Corinthians é muito mais do que um clube social de um bairro. O Corinthians é um fenômeno e as pessoas que fazem parte desse fenômeno têm que ter uma participação ativa nisso. É um faturamento muito grande, né? A gente sabe que o problema não é faturamento. E eu brinco, né? Até falo na televisão, quanto mais dinheiro entra no Corinthians, mais medo dá. Porque você sabe que isso vai ser mal gerido. Às vezes parece um microcosmo do nosso país. Sem dúvida. Das possibilidades. O 31 de maio lá, que ele tentou invadiu a sala lá, né? Aí ligaram pro metaleiro. Invadiu todo mundo. O que você achou daquilo ali? Constrangedor. Aquilo lá é uma ação entre amigos ou entre inimigos. O clube é grande demais para estar exposto a isso, né? É uma exposição pública, mais uma exposição pública, uma decisão de meia dúzia de pessoas ali que estão reunidas, sei lá, dizem que estavam na botia, saíram da botia para dar um golpe. Senhora. Que é isso? É tudo muito micro. O Corinthians não pode ser tratado assim. A torcida agora fez uma manifestação, acho que até não é o caminho, porque soa como uma coisa violenta, uma coisa de pressão, mas, por outro lado, é também uma reação perto do que está acontecendo, uma reação de pessoas que vivem esse clube. É um desabafo, né? Pô, a gente anda na rua... O Augusto Melo pode sofrer uma banição do quadro associativo do clube depois desse ato do dia 31 de maio. Eu acho que deveria. Acho que deveria, porque tem que se respeitar, né? Faltou respeito com a instituição. Toda uma ordem. Bom, respeito com a instituição, falta de parte a parte há muito tempo, né? Eu acho que as boas administrações no Corinthians, na história do Corinthians... Quais foram as boas administrações? Tem administrações de seu tempo, né? O Vicente Mateus é um presidente muito, muito conhecido pelo seu amor, mas era um homem de seu tempo. Não era propriamente um revolucionário. Se você pegar... O Corinthians tem agora vai para 115 anos de história em setembro. Você pegar 10 anos para cada um, não sobra. Como é que um clube de 100 anos está na mão de Andrés, Dualib, Mateus, Vadielu, Alfredo Inácio Trindade antes? É muito pouca gente. A coisa tem que ser mais democrática. Tem uma rotatividade, né? Então, uma rotatividade de ideias, principalmente. Né? E ideias adequadas ao tempo em que você está vivendo. Porque senão fica um clube ultrapassado. As gestões do Andrés... Qual a avaliação que você faz? O grande pecado do Andrés foi empurrar problemas com a barriga.
a bola de neve. Bola de neve de dívida, custe o que custar, questões de impostos, passa por cima de tudo isso. De tudo isso. Então, houve um tempo nas brigas entre Vadia Lu e Vicente Mateus que falavam que quando um deles morresse, Deus precisaria de muitas laudas para anotar tudo que eles fizeram de bom, mas também precisaria da mais engenhosa máquina de calcular que o diabo já inventou para calcular o que fizeram de ruim. E eu acho que é o que continua acontecendo com todos esses dirigentes de futebol. Essa coisa de não saber parar. Esse patrimônio que o Andrés teria deixado para o clube / dívida, valeu a pena ou não? Porque antes do Andrés não tinha o CT, não tinha o CT da base e o estádio. Vamos colocar esses 3. O estádio principalmente. Essa conta fechou, valeu ou não valeu? Era melhor não ter. E os títulos também, Não, né? tudo bem. Eu acho que era melhor ter de uma maneira mais racional. Acho que essas coisas envolvem tanta coisa. Por exemplo, o caso do Pacaembu, né? Falava-se muito do Corinthians ter o Pacaembu. No fim, o Corinthians não teve o Pacaembu e a cidade também não teve o Pacaembu. E o também Pacaembu perdeu tá o Pacaembu. parado, né? Virou para o Mercado Livre. E ninguém está usando o Pacaembu. Talvez fosse uma via alternativa. Há muitas maneiras de se conseguir o estádio. Né? O Palmeiras teve a sua, que todo mundo brinca, mas tem show, não sei o que. É um jeito de se fazer. Então, acho que o preço foi muito alto. Acho que tem a questão do senso político, o André sempre teve, né? A oportunidade política, você vê quantos presidentes passaram ali, nenhum conseguiu fazer o estádio, mesmo que não pago completamente. Ele teve essa ousadia, mas, por outro lado, o jeito que o Andrés enxerga a vida realmente não bate com o meu, não sei se quem está certo é ele ou eu, mas o fato é que ele subestima essa coisa da bola de neve, de uns certos compromissos de bom pagador. Acho que essas coisas precisam ser avaliadas até do ponto de vista da imagem do clube. Um clube de futebol, eu acho engraçado, hoje em dia todo mundo fala de media training, de imagem, e de repente deixa sair no jornal o negócio de taça penhorada, de marmita, Nossa, meu Deus. de jogador de futebol penhorando o Parque São Jorge. Isso daí devia ser prioridade a um. Uma vez eu mandei uma pergunta gravada para o Duílio, ele fez o Bola da Vez, eu fiz uma pergunta sobre isso, né? Eu falei, ele estava começando a administração, falei, na sua administração, o que você vai fazer para evitar que o nome do clube apareça toda hora ligado a episódios constrangedores como esse? O que ele me respondeu foi que é a imprensa que é sensacionalista, e nas redes sociais apareceu um monte de corintiano dizendo que era uma vergonha o historiador do clube fazer esse tipo de pergunta. O que vai fazer? Cada um enxerga a vida de um jeito, não é verdade? Eu, particularmente, acho, nem é meu papel como jornalista estar contribuindo para isso. Mas numa bola dividida, eu acho que contribuo muito mais com esse tipo de pergunta do que com lambeção. Com certeza. De grupo político.